Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução da prova do ITA, nesse caso de 2024, questão número 6 de Física, primeira fase. Essa questão vai abordar pêndulos que estão sincronizados em um dia, mas ao passar dos dias, a temperatura ambiente no local abaixa e por isso há uma dilatação linear nos dois fios e eles se desincronizam. É uma questão muito bacana, eu achei muito massa quando eu vi ela na prova ano passado. Entretanto, não tinha um arcabouço físico necessário para saber resolver ela no momento. Hoje em dia eu tô trazendo ela aqui porque eu achei ela muito legal. Não vou dizer que é uma questão muito bonita, mas a ideia é sim muito legal de poder acompanhar. Então vamos aqui, ó. Um professor montou um experimento com dois pêndulos simples, com fios de mesmo comprimento. Os pêndulos se mantiveram perfeitamente síncronos, cada qual com um período de 2 segundos, em um dia cuja temperatura local era de 10 graus Celsius. No outro dia, passados alguns minutos, notou-se que os pêndulos perdiam a sincronicidade. O professor associou tal fenômeno à variação de temperatura local, já que o termômetro do laboratório marcava 30 graus Celsius naquele dia e que o coeficiente de dilatação térmica dos fios era de α1 igual a 2 vezes 10 da menos 5 por grau Celsius e α2 7 vezes 10 da menos 5 por grau Celsius. Você vê que o professor sabe demais, né? Sabe até o coeficiente de dilatação térmica dos fios, né? O cara comprou, olhou a especificação do pêndulo e falou, nossa, é esse que eu quero. Enfim, vamos começar a escrever alguns dados aqui. O primeiro deles é que, como eu disse, os pêndulos eles eram síncronos, né? O período deles era igual a 2 segundos, inclusive. Né? O tamanho dos fios era igual, onde é que ele fala isso? Com fios de mesmo comprimento. Bota fé? Agora, eu vou anotar alguns dados. O primeiro deles é, como a gente vai mexer com o período, eu vou ter que, o período inicial dos dois pêndulos, ele vai ser 2π raiz de o comprimento dos fios, que eu vou anotar como L0, sobre G. Perfeito? E aí, como a gente vai mexer com dilatação térmica e lá tem temperatura, né? A formulazinha, ela é que o comprimento final é o comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura. A gente tem esse tesão aqui, eita, dos dois lados. Eu vou substituir ele por θ, né? Que é a mesma coisa. Na maioria das vezes também é usado essa letra para representar, a letra grega. Então eu vou falar aqui, já vou deixar anotado aqui o período do nosso pêndulo. Esse aqui tem que ser 2 segundos, tá? 2 segundos, mas eu vou deixar como T0 primeiro. Cara, a variação de temperatura vai ser de 20 graus Celsius, certo? Porque a temperatura no dia 1, ela era de 10 graus Celsius e no dia 2, né, quando ele anotou, ele viu que os pêndulos haviam desincronizados, ele notou que a temperatura era de 30 graus Celsius. Você pegar o θ1 menos o θ2 menos o θ1, vai ver que vai dar 20 graus Celsius, que é justamente isso aqui, né, a variação da temperatura, perfeito? Então, beleza. Eu vou deixar aqui anotado também que a variação da temperatura era essa. Os coeficientes de dilatação, eu acho que não é tão importante anotar, até porque eles são longos. E vamos falar agora sobre o pêndulo 1, como é que ele ficou depois da dilatação, né? O comprimento do fio dele, então vou escrever aqui o comprimento do fio 1, depois vai ser o quê? Vai ser o comprimento original do fio, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação térmica dele, vezes a variação de temperatura. Eu disse que ia colocar θ aqui, quase que eu não coloquei. Perfeito? Então esse aqui é o comprimento que vai entrar no período, né? No período do pêndulo 1. Já o período do pêndulo 2 vai entrar esse L2 aqui, que é simplesmente quase a mesma coisa, né? L0, que multiplica 1 mais α2 delta θ. A variação de temperatura é igual nos dois, né? Os dois estavam no mesmo ambiente. Então tá. Então o pêndulo 1, o período do pêndulo 1 no dia que eles se desincronizaram vai ficar sendo como? Vai ficar sendo aqui, ó. Período 1 igual a 2π raiz de L0, né, sobre G
Só que aqui vai ficar um pouquinho maior, né, no caso. L0 que multiplica 1 mais alfa 2 vezes... Perdão, né? Esse aqui seria do dilatação do primeiro pêndulo, alfa 1. Delta θ sobre G. Perfeito? Acho que tá perfeito, sim. Esse é o período do nosso pêndulo 1. Só que veja bem, olha só para esse termo daqui, ó. 2π raiz de L sobre G. Consegue ver ele? Esse aqui é o nosso período original. É o período antes da dilatação de ambos ambos pêndulos. Então eu vou só substituir. Vou falar que o meu período 1 vai ficar sendo o período inicial que multiplica a raiz desse negócio aqui, ó. 1 mais alfa 1 delta θ. Certo? E a mesma coisa vai ficar sendo para o nosso período 2, você concorda? Se eu for substituir aqui na fórmula, só vai mudar que isso aqui vai ser um 2 e isso aqui também vai ser um 2. Certo? Porque eu estou calculando a variação, eu sei que houve essa variação nos dois pêndulos, então não carece muito eu ficar reescrevendo. Eu vou só colocar aqui que também vai ser o quê? T0, que multiplica 1 mais alfa 2 delta θ. Perfeito? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Na prova do ITA, eles nos deram uma aproximação binomial, né, que é aquele 1 mais x elevado a n, pode ser escrito como aproximadamente, né? Ele é 1 mais x elevado a n, é aproximadamente 1 mais nx, quando o x ele é muito menor do que 1, né? No caso, o módulo de x. Essa aproximação binomial. E olha só, o coeficiente de dilatação térmica, em ambos os casos, esse daqui vai ser o quê? Vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 5. E esse aqui vai ser quase a mesma coisa, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Você vê que ambos são extremamente pequenos, muito menores do que 1. Então enquadra nesse caso. Carece a gente também retirar essa raiz aqui e escrever daquela forma, né, aproximada binomialmente. Vai ficar então T0 que multiplica 1 mais nx, no caso n, né, eu posso até reescrever isso aqui como sendo elevado a meio, certo? A mesma coisa. Tirar a raiz, elevar a meio. O meu n vai ser meio, então vai ficar 1 mais nx, e o x ele é alfa 1 mais delta θ, então vai ficar meio de alfa 1 delta θ. Esse aqui vai ficar 1 mais alfa 1 delta θ sobre 2. Vou colocar esse sobre 2 só aqui. Mesma coisa no de baixo, vai ficar sendo aproximadamente 1 mais alfa 2 delta θ sobre 2. Perfeito? Acho que é só isso. Vai facilitar bastante as contas. No caso eu esqueci aqui de colocar o T0 aqui multiplicando, né? Que bom que eu vi agora. Olha só, eu liguei só para aproximação binomial, que é esse cara aqui. Faltou o T0 que ainda está multiplicando, né? Ele não sumiu do nada. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses esses dois termos e colocar aqui o T0 do ladinho, multiplicando. Então, vai ficar T0 vezes e T0 vezes. Tá, agora a gente tem uma fórmula bem melhor para o T1 e o T2, certo? Eu vou até reescrever aqui do outro lado. Opa! Então, vai ficar como? T1 é igual a isso daqui e T2 é igual a isso daqui. Cara, grande parte da questão já foi resolvida, a gente descobriu os períodos, certo? Agora é só a gente fazer um trabalho um pouquinho lógico aqui, de descobrir como que a gente vai colocar isso em... Saber quanto que um superou o outro, certo? Em segundos. Se eu calcular a variação entre esses dois períodos, né? Se eu pegar esse período aqui e subtrair desse, eu vou ter a variação dos períodos, né? Que, cara, vai me dar o quanto que eles estão defasados em relação ao período original. Então, por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui, ó. T2 menos T1. Vai ser o quê? Vai ser T2, que eu já vou pegar esse T0 aqui, ó, e jogar ele aqui pra dentro,
Só que esse T0, o Ita tinha falado que era 2, certo? 2 segundos, que é o pêndulo, que é o período original. Então eu vou distribuir ele aqui dentro, vai ficar como 2 mais. Quando eu distribuir um 2 aqui, ele vai cortar com esse meio ali embaixo. Então 2 mais alfa 2 teta delta teta. Mesma coisa para esse cara daqui, vai ficar 2 mais alfa 1 delta teta. Então a subtração entre esses dois períodos vai ser o quê? Primeiro período, 2, não, no caso o segundo, né? 2 mais alfa 2 delta teta. Menos, né, esse segundo período aqui, o primeiro período, que é 2 mais alfa 1 delta teta. Como tem um menos aqui, vai ficar tudo negativo, né? Então vai ficar menos 2 menos alfa delta teta. Alfa 1 delta teta. Olha só, a gente tem um 2 aqui somando, 2 subtraindo, corta, corta. Então eu vou ter que a variação dos meus períodos vai ser alfa 2 delta teta menos alfa 1 delta teta. Olha que curioso. Vamos fazer essa subtração então, colocar em números agora. A variação do nosso período vai ser, o meu alfa 2 ele é 7 vezes 10 elevado a menos 5. Variação de grau foi 20 menos 2 vezes 10 elevado a menos 5, né? Esse 2 vezes 10 elevado a menos 5 é o alfa 1, vezes 20. Então a gente pode só pegar, né? Você vê que esse termo aqui, ó, ele é comum aos dois. Então é só a gente fazer essa subtração de 7 menos 2. Se isso não ficou claro, eu vou colocar em evidência o 20 vezes 10 elevado a menos 5. 20 vezes 10 elevado a menos 5. Quando, né, colocar em evidência, vai ficar 7 menos 2. Certo? Que é 5. Então, minha variação do nosso período vai ficar sendo o quê? Vai ficar sendo 20 vezes 5, que é 100, ou 10 elevado a 2. Vai ficar 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3, quer dizer, vezes 10 elevado a menos 5, que vai dar 10 elevado a menos 3, certo? 10 elevado a menos 3. Vou até colocar aqui. Que vai ficar o quê? Se eu multiplicar com esse 20 aqui, vai ficar 100, que é 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 5, que dá 10 elevado a menos 3. Perfeito? Então a variação do nosso período foi de 10 elevado a menos 3 segundos. Cara, a ideia aqui é o seguinte, a cada período, né, os dois pêndulos eles vão se distanciar, né, em relação ao período um do outro de 10 elevado a menos 3 segundos. Ou seja, vai passar 2 segundos. Vamos colocar aqui simplesmente uma regra de 3. Vai passar 2 segundos. Eles vão se defasar de 10 elevado a menos 3 segundos. Certo? Enquanto eu quero descobrir quanto tempo demora para eles se defasarem de meio ciclo. Então o ciclo é 2 segundos, certo? Por isso que eu coloquei o 2 aqui, porque é literalmente o ciclo inicial. Então a cada período, a cada 2 segundos, eles vão defasar 10 elevado a menos 3 segundos. E eu quero descobrir quanto tempo vai demorar, quantos períodos vão passar segundos, né? Para eles defasarem de meio ciclo. O ciclo é 2 segundos, meio ciclo é 1 segundo. Perfeito? Acho que é isso, né? Vamos ver. Então, o meu x vai ficar sendo 2 sobre 10 elevado a menos 3 segundos. Menos 3 segundos, né? Esse segundo, corto com esse segundo, vai sobrar segundo aqui em cima. Então, realmente faz sentido. Esse 10 elevado a menos 3, ele pode subir lá para cima. Vai ficar 10 elevado a 3 aqui, que é simplesmente 2000, né? Com 2. Isso está em segundos. Eu vou dividir por 60 segundos para achar em minutos, né? No caso, isso. Né? Para mim achar em minutos, eu vou dividir por 60. E aí eu vou ter... Posso cortar esses dois zeros. Vai ficar com 200 sobre 6. Isso aqui eu já posso colocar em minuto. 200 dividido por 6 é a mesma coisa que 2 sobre 6 vezes 100. 2 sobre 6 é 1/3.
1 terço vezes 100. 1 terço é 0,333, 0,33, assim, vezes 100. No fim, o nosso x vai ficar sendo 33,333 minutos. Certo? Vamos ver aqui. Letra B, né? 33 minutos é a melhor aproximação. Até porque ele fala melhor estimativa. Então o resultado não é realmente exato. Ok. Então, perfeito. Letra B. 33 minutos. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, viu? Espero que você tenha saído no mínimo mais inteligente daqui. É isso. Até mais.